tema do capítulo 7 trata de uma questão bastante complexa nos territórios onde ocorrem os programas de habitação de interesse social. Estratégias de enfrentamento à violência. Estamos aqui com Pedro Strozenberg, que é o responsável pelo conteúdo deste capítulo, e da Ana Cláudia, nessa entrevista que já de início coloca a questão: de que maneira a violência impacta nos programas de habitação de interesse social? Olha, há muito tempo que a violência faz parte de uma das principais preocupações da população, né? A violência está presente no cotidiano da vida de cada um e, portanto, também está presente nos processos, nos espaços, nos lugares onde as pessoas vivem, habitam e convivem, né? A violência brasileira tem muito a ver com a convivência que a gente tem entre si. Então, ela está muito ligada a todos os processos de ocupação, de moradia, né? de espaços de compartilhamento. E ela pode estar presente, por exemplo, negativamente, né, com grupos criminosos, a partir de situações de violência, de conflitos explícitos, não explícitos, mas ela também pode ser usada como um elemento de transformação, de mudança da sociedade, né, como políticas de prevenção, como criar espaços de convivência coletiva, quadras, parques, praças, né, espaços de participação. São dinâmicas onde a violência influencia, positiva ou negativamente. A violência está colocada, a questão é como é que a gente vai tratar dela, como é que a gente vai lidar com ela. Isso tem muito a ver com os processos de construção desse espaço de habitação. Aonde a gente mora é um lugar que a gente precisa ter segurança, precisa ter sensação de segurança, precisa ter componente de segurança. E nesse sentido, não são coisas dadas a priori, são coisas a se conquistar, a se avançar no Brasil. E acho que esse é um dos desafios que cruza o tema da violência e o tema da habitação. E ela é um dado do território? Ela é muito construída a partir do lugar onde a gente vive, né? Quer dizer, a violência ela é percebida a partir dos espaços onde nós estamos. Então, ela é percebida no ônibus, ela é percebida na rua, dentro de casa, no condomínio. Então, o território tem um elemento fundamental da nossa sensação de segurança e também das políticas de prevenção à violência. O território é um locus privilegiado da política de controle ou de política de transformação da violência. Agora, você tem uma série de atores públicos e privados atuando no território. E uma população que aí também é alvo de mercado, políticas públicas, etc. e tal, né? Isso gera aí arranjos diferenciados e variados Brasil afora. Como lidar com essa questão a partir das políticas públicas? Quer dizer, qual é o papel do governo? Qual seria o papel da polícia? Como é que fica o técnico social ali no meio de tudo isso? O que você acha, Pedro? Sem dúvida que a gente está no Brasil, né? O Brasil está na América Latina. A América Latina é a região mais violenta do mundo, né? Em termos de letalidade, violência especialmente contra jovens, mas é na América Latina que mais gente morre. Então, a gente tem mais risco de morrer morando na América Latina do que nas guerras do Oriente Médio, por exemplo, ou em países que a gente considera aparentemente mais perigosos, né? Como a Síria hoje é menos perigoso de você sofrer uma letalidade do que a gente aqui. A gente, em geral, não. A gente em bairros pobres, em bairros periféricos, a população mais jovem, a população que está ali no conflito, naquela linha da tensão entre a legalidade e a ilegalidade, mas a nossa cultura é uma cultura da violência. Isso se reflete nas políticas públicas. As políticas públicas têm o desafio de tratar sistemicamente da questão da violência. A violência se resolve com educação, se resolve com habitação, se resolve com crédito. Sim, os caminhos de superação da violência são caminhos de políticas sociais, de políticas estruturantes. A polícia é um ator importante nesse jogo. A polícia tem um papel das sociedades atuais, do modelo de vida que a gente vive, de controlar a violência. Mas ela não pode estar isolada, ela não pode estar solitária, ela não pode estar totalmente autônoma nessa intervenção. A polícia, ao mesmo tempo, ela precisa ter um controle social e ela precisa fazer a sua intervenção de maneira respeitosa aos direitos, de maneira transparente, de maneira planejada, inteligente. Então, eu diria que as políticas públicas têm o desafio de se pensarem conjuntamente, de forma integrada, de forma sistêmica, e, particularmente, a polícia precisa estar entrosada dentro de uma perspectiva democrática, de uma perspectiva transparente, uma perspectiva de uma polícia, de um modelo de policiamento que protege e não que pune.
né? Então esse é um desafio, eu acho, das políticas públicas e particularmente das nossas polícias. E quando nós falamos em conflito, né, pode ter a ideia de estar ligado à violência, mas existe mediação de conflito. Você pode falar um pouco sobre mediação, sobre exemplos de mediação? Claro, não, isso é um tema muito relevante, né? É uma palavra que a gente tem escutado muito, né? Mediação. Como é que funciona a mediação? Para que serve? E aí a mediação está associada a conflito, né? A palavra que você pergunta, o conflito. Conflito é parte inerente nossa, é parte do ser humano, é das nossas relações. A gente vive em conflito. Agora, a maneira como a gente trata os conflitos é o que faz toda a diferença. E a mediação é uma forma que a gente tem, é uma ferramenta que a gente tem para lidar com conflitos onde as partes já não estão mais em condição de sozinhas resolver as suas divergências, né? Então, vem um terceiro distante, um terceiro que tem a confiança das partes, mas que não está diretamente envolvido no conflito para facilitar uma comunicação, para criar pontes, para criar entendimento, né? Então, a mediação de conflitos é uma construção de política de entendimento, em oposição à política de violência, em oposição à política do uso da força como forma de dirimir o conflito. Por isso que a gente usa a mediação dentro da perspectiva de superação da violência, né? A mediação é uma ferramenta de superação da violência a partir do diálogo, a partir da participação, a partir da autonomia das partes em conflito. Nessa abordagem, o técnico social, a equipe de trabalho social que está em campo tem um papel relevante, não? Tem um papel fundamental, você tem toda a razão, Cláudia. Ele tem um papel de escutar, de traduzir, de conseguir interpretar. Muitas vezes o conflito vai ganhando uma escalada de progressão, porque as pessoas não se escutam, porque as partes não conseguem mais se escutar. Bloqueia a escuta e, com isso, cresce a conflitividade e se transforma num confronto. Então, o técnico tem um papel fundamental de conseguir compreender aquele espaço, de facilitar entendimentos e de produzir de forma criativa caminhos de transformação, né? Quer dizer, o técnico pode optar por uma posição burocrática ou funcional. Ele é parte do trabalho dele e não pode exigir que ele seja um super-homem ou uma super-mulher. Mas ele tem ali um lugar muito especial. Se ele sabe usar isso, se ele tem disponibilidade para usar isso, não precisa ser um mediador, assim, com técnicas, ferramentas. Se ele tem a sensibilidade, bom senso e, sobretudo, desejo de entender o que está acontecendo, ele pode ser um ponto de transformação daquela comunidade muito significativo. E a chamada cultura da paz? O que vem a ser isso e como colocá-la em prática? Então, essa é uma... É fácil, talvez, assim, sentir o que é cultura de paz. Cultura de paz é quando a gente está de bem com o ambiente, de bem com as pessoas, né, num sentimento positivo e equilibrado. Agora, é difícil você colocar isso em prática a todo momento, né? Então, e dentro da política pública, a cultura de paz, sobretudo, eu diria que tem a ver com produção de diálogo e convivência com a diversidade, né? Não se confunde com pacificação. Não é uma ideia de você constituir um ambiente de paz. Não, constituir um ambiente que tem conflitos, mas que tem espaços para o diálogo e tem espaços para a convivência. Então, eu diria que cultura de paz para a gente, para a nossa cultura latino-americana, para os espaços populares, especialmente, é, sobretudo, criar condições positivas, favoráveis, que o diálogo funcione e que a convivência possa ser exercida de modo prazeroso, satisfatório, enfim. E dentro de uma perspectiva de que é bom a gente estar junto, né? Eu acho que a cultura de paz é a cultura da convivência para mim. Alguma coisa a completar desse nosso assunto? Sim, eu acho que a gente vive muito intensamente uma sensação de insegurança. E eu acho que isso é compreensível. E acho que a gente tem que apostar em políticas, em ações que nos produzam sensação de segurança e que nos produzam taxas e informações confiáveis de segurança. A dinâmica da violência ela é muito intensa e muito adequada a cada localidade. E por isso as soluções precisam ser também ajustadas, adequadas a cada localidade e criativas e soluções próprias para aquelas pessoas e para aquele lugar. Então, o território é fundamental e as pessoas são fundamentais. Nessa combinação, a gente é capaz de superar esse desafio da insegurança e da violência no Brasil. Obrigado, Pedro. Obrigado a você, cursista, que acompanhou essa entrevista. Lembrando que no seu material de leitura se encontram informações, tabelas, gráficos sobre esse assunto muito elucidativos. Não esqueça de fazer a sua atividade de acompanhamento. Obrigado.